Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou com você mais uma vez no estudo da Revista Espírita, ano 1858. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. E conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, vai receber as atualizações de todos os nossos cursos e aulas. Confira! Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós vamos finalizar o mês de março de 1858 e vamos ver 3 pontos. Vamos ver o Doutor Xavier, vamos ver o Senhor Home, já falamos num primeiro momento sobre ele, agora é uma segunda observação trazida no que tange ao Senhor Home, e vamos ver ainda magnetismo e espiritismo. E assim finalizamos o mês de março de 1858. Então vamos começar. Inicialmente, aqui no item chamado o Doutor Xavier, o que é que Kardec vai trazer para nós? Ele vai nos falar sobre a evocação de um médico que eles chamaram de Dr. Xavier. O Dr. Xavier, antes de desencarnar, ele leu o Livro dos Espíritos e o tocou profundamente, e ele fez ainda o que ele chama aqui de um manuscrito, abordando e falando sobre o magnetismo. E à época, quando ainda encontrava-se na vida material, o Dr. Xavier acreditava, pensava que esse manuscrito ele iria revolucionar a ciência, diante exatamente de tudo aquilo que ele trazia de novo para a humanidade. Só que ele, na verdade, faleceu antes de ter a oportunidade, por exemplo, de conhecer Kardec. Ele tinha vontade de conhecer Kardec ainda em vida, mas isso não foi possível. Ele acabou desencarnando. Mas tanto o manuscrito quanto essa informação chegaram até Kardec. E aí ele foi evocado e, em função das muitas perguntas e respostas interessantes, instrutivas que ele trouxe, Kardec achou por bem colocar aqui na Revista Espírita. Mas ele já disse que tudo aquilo que era questão particular, pessoal da vida do Dr. Xavier, ele tirou dessas considerações, deixou aqui só aquilo que ele considerava realmente instrutivo para nós. Então, eu vou abordar algumas das perguntas e respostas que ele trouxe e vamos refletindo, conversando um pouquinho sobre elas. Primeiramente, Kardec pergunta se ele lembra do manuscrito que ele havia feito na época, e ele disse que sim. E aí Kardec pergunta qual é a impressão dele agora, diante da nova condição que ele se encontra no mundo dos espíritos. E ele diz que a obra é vã, de um ser que se ignorava a si mesmo, mostrando então que diante dos novos conhecimentos, das novas verdades que ele passou a adquirir no plano espiritual, aquela impressão, aquilo tudo que ele colocou no manuscrito, era pequeno, era muito pouco. Não era, na verdade, a realidade plena de tudo aquilo que o mundo espiritual, de tudo aquilo que o universo nos proporciona. Então ele até coloca, a pergunta foi feita: como espírito, poderias corrigir e acabar o manuscrito? E a resposta: parti de um ponto que conhecia mal, falando sobre o magnetismo. Talvez tivesse que refazer tudo. Então, aqui é interessante porque nos abre a visão para realmente o desencarne, porque quando nós estamos no plano espiritual, a nossa visão é outra. Aqui nós ainda temos uma visão muito estreita, pequena de tudo, e lá são outras observações, outras considerações fundamentais para ampliar a nossa percepção de mundo. Aí ele diz que ele não é feliz e nem é infeliz, mas que ele espera novas provas para que ele possa continuar evoluindo.
É perguntado a ele qual a opinião que ele tem sobre a divindade, e ele diz que quando encarnado não acreditava nela, mas que agora não crê ainda o bastante. Ele era médico, uma pessoa extremamente voltada para o lado científico. Nós sabemos como as pessoas da área da medicina têm a espiritualidade um pouco mais deficitária. Acreditam muito na ciência e o aspecto espiritual fica relativamente comprometido. Então é o que nós vemos aqui com o Dr. Xavier. Aí ele diz, pergunta qual a impressão que o Livro dos Espíritos deixou nele quando ele leu. E a resposta foi: ele me desconcertou. Com certeza desconcerta muitas pessoas. Disse que é uma grande obra, Dr. Xavier disse que é uma grande obra, mas quando perguntado sobre o que ele achava do futuro da doutrina, ele dizia que esse futuro era grande, mas, olha que interessante, ele diz, mas certos discípulos a prejudicam. E aí Kardec pergunta exatamente que discípulos seriam esses? Como identificá-los? E a resposta é o seguinte: são aqueles que atacam coisas reais. Aí ele vai explicar as religiões, pois são as primeiras e mais simples crenças dos homens. Então, olha o que ele está chamando a atenção. Aqueles espíritas que atacam as outras religiões, que não o espiritismo, que não pregam, não seguem o espiritismo, são discípulos que, na opinião dele, prejudicam a doutrina espírita. Porque ele diz, por que criticar as religiões se elas foram exatamente as primeiras e mais simples crenças do homem, que começaram a desenvolver a espiritualidade no ser? Então, elas não devem ser criticadas. Não é esse o caminho para nos aproximar de Deus. E aí ele começa a fazer algumas outras perguntas mais específicas. Então ele pergunta o seguinte: pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma, ou seja, após o desligamento completo do corpo perispiritual? É possível que o corpo orgânico, a matéria física, ainda fique relativamente por algum instante viva? Então ele diz que sim, que é possível, mas que isso dura apenas alguns instantes. Não é algo que possa, não é um tempo suficiente para que se possa mensurar minutos, horas, não, apenas alguns instantes, mas que sim, é possível. Perguntam ainda a ele se há uma linha demarcatória entre a vida e a morte, algo como uma separação clara e precisa. E ele diz que não, e nós já sabemos disso. O processo de desencarne ele é gradual, o desligamento espiritual é igualmente gradual. Então ele diz, os dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se desprende pouco a pouco dos seus laços, desata-os, não os arrebenta. Então, se houvesse ali, como ele diz, não arrebenta, se fosse arrebentado, era algo brusco. Mas não, desata-os, como um nó que vai sendo devagarzinho desatado para libertar a alma do corpo. Aí traz uma pergunta interessante, que é a pergunta aqui do item 24, e que a resposta do espírito é uma resposta inadequada, ainda condizente com o seu grau evolutivo. E é muito interessante nós observarmos isso aqui, para nós percebermos que, conquanto os espíritos têm algum grau de elevação, eles não sabem tudo. Então, muitas das respostas, as respostas todas muito oportunas, corretas, mas essa aqui em especial não. Há até uma nota de rodapé do próprio Kardec, falando exatamente que essa informação ela não está adequada com os conhecimentos já trazidos e colocados em O Livro dos Espíritos. E a pergunta foi a seguinte: em que momento se opera a união entre a alma e o corpo na criança? Pelo Livro dos Espíritos, está lá muito bem explicado, nós já sabemos que é na hora da concepção, que o espírito, a alma é ligada ao corpo. E aqui a resposta desse espírito Dr. Xavier é exatamente na hora do nascimento. Ele diz que é na hora do nascimento, ele diz quando a criança respira, como se ela recebesse a alma com um ar exterior. E ela já está respirando dentro do ventre, mas a respirar o ar.
oxigênio que nós conhecemos. Isso só se dá a partir do nascimento. E aí vem uma observação interessante dizendo que essa resposta ela não está adequada, que muito provavelmente ela se deve às concepções religiosas do Dr. Xavier, exatamente em função de tudo aquilo que a própria igreja foi colocando e educando, segundo as suas concepções, a humanidade. Então, as percepções trazidas pela igreja foram aqui, nas palavras do Dr. Xavier, muito bem representadas. Então, a nota dessa resposta é exatamente: a teoria dada por esse espírito sobre o instante da união da alma ao corpo não é bem exata. A união começa desde a concepção, desde o momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico que se vai reforçando cada vez mais até o nascimento. A encarnação só se completa quando a criança respira. Então, a encarnação se completa nesse processo, mas a união já houve. Então, em função dessa concepção que ele coloca, Kardec pergunta: então haveria crime em privar a criança da vida antes de nascer, considerando que nesse momento ainda não há uma alma ligada? E ele diz que sim, que mesmo na opinião dele, conforme o entendimento dele, ele coloca que sim, que embora não tenha uma alma ainda ali naquele corpo, o aborto impede que a alma a ele se ligue quando do nascimento. Logo, impede que uma alma possa crescer e evoluir através do processo reencarnatório. Então, ele entende que é sempre um crime, porque você impede o espírito de reencarnar. Seja essa união na hora da concepção, seja na hora do nascimento, é sempre um obstáculo, um impedimento a essa reencarnação. Ele confirma uma outra observação interessante que nós vemos em O Livro dos Espíritos, que diz: quando a vida da mãe está em risco, deve-se preservar quem? A mãe ou a criança? E aí ele diz: deve-se preservar a mãe. É preciso sacrificar o ser que não existe ao que existe, exatamente a criança. Então, sacrifica-se a criança, preservando-se a vida da mãe. Diz que a união entre a alma e o corpo não é brusca. Nada é brusco no universo, meus amores. Então ele diz: o espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo, o tempo em que o peito se eleva e se abaixa. Falando aqui da concepção que ele tem de que essa união se dá com o nascimento. Então, ele vai dando as informações dele conforme a percepção dele. Entendamos isso, certo? É aí que mais? Ele faz ainda mais algumas perguntas bem interessantes, perguntando se a união da alma com tal ou qual corpo é predestinada ou se essa escolha só se verifica ao nascer. E ele vem dizendo que não, que Deus o marcou, que o próprio espírito escolhe a prova que quer passar, pede para encarnar, falando aqui do planejamento reencarnatório que nós já conhecemos e que existe dentro da doutrina espírita. Fala também uma coisa que eu achei muito interessante. Olha a pergunta: podem os pais, pelo pensamento e pela prece, atrair para o corpo da criança um espírito bom ao invés de um inferior? Então, se nós podemos, pela nossa prece, atrair um espírito melhor, mais evoluído e não imperfeito. E ele diz que não. Claro, segundo o planejamento reencarnatório, nós vamos ter como filhos os espíritos que nós necessitarmos. O que ele diz aqui é o seguinte: os pais não podem atrair pelo pensamento, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento. É seu dever. Então, os maus filhos são uma prova para esses pais. E por fim, Kardec pergunta, como compreender o amor, como compreender por que há mães que odeiam seus filhos, muitas vezes desde o nascimento. E ele diz que as mães, nesses casos, são maus espíritos que procuram entravar o espírito da criança, a fim de que sucumba na prova que desejou, mostrando que são espíritos ainda imperfeitos. Nós sabemos que
Ou são espíritos mais imperfeitos, ou são espíritos que tiveram uma relação conflituosa, delicada, de desafetos, de inimizade em vidas passadas e que acabam trazendo para a atual existência essas dificuldades, esses conflitos. E aqui nós finalizamos, meus queridos amigos, essas considerações sobre a evocação do Dr. Xavier. No segundo ponto, onde nós vamos falar sobre o Sr. Home, Kardec meio que repete aquilo que ele já havia dito no ponto 1. Lembram que quando nós falamos sobre o Sr. Home, ele falou sobre a moralidade do Sr. Home, sobre os fenômenos mais comuns que se observavam e que eram produzidos pelo Sr. Home em função da sua mediunidade de efeitos físicos. E aqui ele não traz nada de novo, não. Ele vem falar a mesma coisa. Vem dizendo que o Sr. Home é um médium do gênero de fenômenos físicos, mas que não excluía as manifestações de efeitos inteligentes. Então, ele era um médium de efeitos físicos e também de manifestações inteligentes. Vem falando que essas manifestações de efeitos físicos podem ser espontâneas ou provocadas. Então, as primeiras independem da vontade da pessoa, do médium. Muitas vezes ocorrem até contra a vontade do próprio médium de efeitos físicos, como ele diz aqui. Muitas vezes dão-se contra a vontade daquele que lhes é objeto e para quem nem sempre são agradáveis. Então, eu conheço pessoas que são médiuns de efeitos físicos e que os fenômenos sempre são desagradáveis, inclusive são para prejudicar muitas vezes o médium de efeitos físicos. E são espontâneos, porque não é nada provocado, o médium não quer realizá-los, mas isso acontece realmente sem a sua vontade. Mas podem ser provocadas, no sentido de que o médium busca, prepara-se, organiza-se para que essas manifestações aconteçam. Uma observação interessante que Kardec traz aqui é que ele diz que os médiuns de efeitos físicos não são tão raros como se imagina. Ele diz que entre 100 pessoas, pelo menos 50 a possuem em maior ou menor grau. O que acontece é que em muitas elas não estão desenvolvidas. Então elas ficam, ele diz aqui, normalmente o que se vê é que esses que não desenvolvem apresentam fenômenos insignificantes, como ele diz, leves pancadas, insignificante deslocamento de uma mesa, de alguma coisa. Ao passo que, sob a influência do Sr. Home, porque nele a faculdade está desenvolvida, ele diz: os ruídos são retumbantes. Todo o mobiliário de uma sala pode ser revirado e os móveis amontoados uns sobre os outros. Então, nós percebemos aí que é muito diferente os fenômenos, são muito diferentes os fenômenos realizados por ele e por outros médiuns que não têm a faculdade desenvolvida. Mas aí ele, na sequência, vem falar mais uma vez sobre a moralidade, a postura, a conduta do Sr. Home, dizendo aqui, ele traz um diálogo exemplificando que há quem fale bem e há quem fale mal. E esses que falam mal, falam sem conhecimento de causa, realmente com um objetivo de prejudicar o outro, por pura maledicência. Então ele diz assim, mas que conquanto a maledicência existisse, ele diz, as casas mais respeitáveis sempre lhe estiveram abertas. Então ele diz, é de se concluir que sempre por toda parte ele se conduziu como um cavalheiro, porque senão as casas mais respeitáveis não manteriam suas portas abertas, o que vem a confirmar sobre o caráter, a personalidade correta, justa, lícita do Sr. Home. E aí ele vai exatamente finalizar as considerações sobre o Sr. Home, falando então sobre as manifestações que normalmente ocorriam com o Sr. Home. Então ele diz que as sessões iniciavam pelos fatos conhecidos, que eram pancadas numa mesa ou em qualquer outra parte do apartamento.
Depois vinha a seguir o movimento da mesa, que se opera a princípio pela imposição das mãos. Então, no primeiro momento, havia essa necessidade, que podia ser só a dele ou de várias pessoas reunidas que colocavam as mãos sobre a mesa. Depois, ele diz, depois elas começavam a se movimentar à distância e sem qualquer contato, seja de quem fosse. Então vejam que nós vamos percebendo aí um progresso nos movimentos, nos fenômenos que ocorriam, nos movimentos da mesa e nos demais fenômenos que ocorriam. Aí ele diz que há pessoas perante as quais jamais produziu alguma coisa, mesmo pessoas muito amigas. Por que acontecia isso? Kardec não explica. Se era por uma condição especial das pessoas que acabavam por bloquear esses fenômenos ou porque a espiritualidade achava que não era cabível e viável. Então, essa informação não consta. O porquê? Ele só coloca esse fato. Pois muito bem, aí ele diz, muitas vezes, após várias oscilações e balanços, a mesa se destaca do solo e eleva-se gradativamente, lentamente, por pequenos impulsos, não apenas alguns centímetros, mas até o teto e fora do alcance das mãos. E depois de haver ficado suspensa no espaço durante alguns segundos, desce como havia subido, lentamente e gradativamente. Então vejam que interessante a forma como a mesa elevava-se de forma gradual e retornava também de forma gradual. E aí ele diz, também vai colocando que a suspensão, a levitação não era só de objetos inanimados, como a mesa, mas também de seres vivos. E ele diz, só que no caso do Sr. Home, só ele se elevava. Não acontecia de outras pessoas se elevarem, levitarem. Mas ele diz que a cadeira se elevava muitas vezes até o alto. E diz que o Sr. Home coloca que ele não era nada provocado, era espontâneo. Que quando ele se dava conta, ele já estava suspenso. Ele só percebia isso quando ele olhava para baixo. Porque se ele estivesse ali concentrado, fazendo alguma coisa, ele nem sentia. Então ele diz aqui, como a mesa, ele foi elevado até o teto e desceu do mesmo modo, o Sr. Home. O que há de bizarro nesse fenômeno é que não se produz por um ato da sua vontade. Ele mesmo nos disse que não se apercebe do fato e pensa que está sempre no solo, salvo quando olha para baixo. Então, são as testemunhas que, na verdade, o veem elevar-se. E ele diz que a sensação que ele experimenta é, como ele diz, é a sensação produzida pelo balanço do navio sobre as ondas. E aí ele finaliza dizendo que de todas as manifestações produzidas pelo Sr. Home, a mais extraordinária é, sem dúvida, a das aparições. Razão porque nelas mais insistimos, à vista das graves consequências daí decorrentes e da luz que elas lançam sobre uma porção de outros fatos. Então, aqui ele finaliza dizendo realmente que muitas manifestações ocorreram com o Sr. Home e as aparições, claro, sem dúvida nenhuma, que você ali ver um espírito, uma mão, um rosto, um busto materializado, tem um impacto muito grande em todos nós, teria um impacto maior sobre nós também. E por fim, ele vem fazendo uma consideração aqui final sobre um pouquinho sobre a própria doutrina espírita, um pouquinho sobre as religiões. Então ele diz o seguinte, que a religião, no que tange principalmente sobre a doutrina espírita, nos ensina a existência da alma e a sua imortalidade. O espiritismo dá-nos a sua prova viva e palpável, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos, mostrando aqui a importância também dos fenômenos de efeitos físicos,
porque trazem exatamente ao homem essas informações, essa capacidade de compreenderem tudo o que acontece no mundo físico e também no mundo espiritual. E aqui então nós finalizamos as considerações sobre o Dr. Home. E o finzinho da nossa aula vai ser para magnetismo e espiritismo. Aqui, na verdade, Kardec vem apenas nos mostrar que magnetismo e espiritismo andam juntos. Não é porque o magnetismo veio antes do espiritismo que, com a chegada do espiritismo, o magnetismo perdeu a sua importância. Kardec vem dizendo que não, que são duas coisas que caminham juntas, que estão intrinsecamente conectadas, ligadas, e que o conhecimento de ambos é importante para o entendimento e a compreensão dos fenômenos que ocorrem. Então, ele vem exatamente dizer que, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar mútuo apoio. Elas se completam e se explicam mutuamente. Então ele diz, os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo. Todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma, mostrando que, conquanto, nessa parte ele está querendo falar, que conquanto nem todos os magnetizadores concordem, apoiem, acreditem na doutrina espírita, o inverso não é verdadeiro. Todo mundo que hoje é espírita e estuda sobre a doutrina espírita é concorde no que tange ao magnetismo, reconhecem a sua ação, reconhecem os seus efeitos. Ele também diz mais o seguinte, que aqui ele vem falar um pouquinho sobre os sectários do magnetismo e do espiritismo. Então ele diz, esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, bem mais inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, porque nós sabemos que isso acontece. Ao invés de virem ajudar no desenvolvimento da humanidade, das verdades espíritas, acabam dificultando ainda mais a sua divulgação. E aí ele fala que o magnetismo, então, preparou o caminho para o espiritismo. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Inclusive, Kardec mesmo diz que ele entende a posição de alguns magnetizadores ou magnetistas. Magnetizadores é quem aplica o magnetismo. Magnetistas são aquelas pessoas que seguem, que acreditam no magnetismo. Então ele diz, é natural que alguns magnetistas não acreditem, não concordem com o espiritismo. Entendam que não existe. Ele diz, eu mesmo fui adepto dessa posição. No início, acreditava que tudo se dava pelo magnetismo. Só a partir do momento que eu vi, que eu estudei, que eu tive condições de avaliar tudo melhor, é que eu compreendi que eram coisas distintas. Então, ele não condena os magnetistas que assim pensam, porque ele realmente já esteve nessa condição. Mas ele vem dizendo que espera que, com o tempo, as luzes se façam presentes e esses magnetistas possam entender que magnetismo e espiritismo estão extremamente relacionados. E aí, por fim, ele faz um agradecimento a pessoas, realmente pessoas que trouxeram uma grande contribuição ao mundo e à ciência no que tange ao magnetismo. Então ele diz aqui, nomeia essas pessoas e ainda diz assim, finaliza esse item falando, graças aos seus esforços perseverantes. Graças aos seus esforços perseverantes, o magnetismo popularizado fincou pé na ciência oficial, onde já se fala dele aos cochichos. Este vocábulo passou à linguagem comum, já não afugenta, e quando alguém se diz magnetizador, já não lhe riem no rosto. Allan Kardec. Mostrando então aqui que houve, sem sombra de dúvidas, um progresso
no entendimento, no estudo e no conhecimento do magnetismo. E aqui me parece que ele deixa também como que um pressentimento no sentido de que, assim como hoje o magnetismo conseguiu e adquiriu um lugar de respeito no âmbito da ciência, o espiritismo também irá, com o tempo, com o estudo, dentro do progresso natural da humanidade, o espiritismo também terá o seu lugar dentro da ciência, trazendo, claro, sempre luzes e esclarecimentos à humanidade. E assim nós finalizamos as considerações do mês de março de 1858 e vamos, na nossa próxima aula, adentrar o mês de abril. Então, no mês de abril, nós vamos ver, na próxima aula, período psicológico, o espiritismo entre os druidas. Vamos ver ainda isso. Vamos ver esses dois pontos e inclusive não vamos terminar o item espiritismo entre os druidas, porque é um item extenso. Então nós vamos ver uma parte e continuarmos nas aulas subsequentes. Perfeito, meus amores, meus queridos amigos. Mais uma aula nós concluímos com muita alegria. Agradeço sempre pela sua companhia. Muito obrigada. Se você gostou da nossa aula, curta, nós agradecemos bastante. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, por gentileza, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula é importante para alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.